Olá, pessoal! Iniciamos a nossa entrevista com artistas e afins, e o nosso entrevistado de hoje é carioca, é casado, pai de 3 filhos e 5 netos, e também é engenheiro desde 1973. Atualmente, ele mora em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Em 2014, iniciou o processo pictórico como um hobby, e sua paixão pela pintura fez o concreto e o abstrato conviverem em harmonia. Autodidata, desenvolve suas obras em ateliê montado em sua residência e busca sempre observar e aprender com artistas contemporâneos, iniciantes e desconhecidos. A sua liberdade de criação e descompromisso com rótulos, estilos ou técnicas provoca emoções e sensações de liberdade. E continuando as suas palavras, né? A criação da arte abstrata não é mecânica. O trabalho se desenvolve livremente e quase sempre o resultado final difere do previsto, o que, ao seu ver, torna cada obra única. E essa é a proposta do Paulo Vitor Carneiro, que também já fez diversas exposições, né, no cenário nacional. E eu conheci o Paulo através do Edmundo Cavalcante, né? Foi numa ocasião em que eu escrevi um texto crítico para você. Então, eu estou muito feliz com a sua presença aqui. Seja muito bem-vindo, Paulo. E estou muito animada para essa conversa. Também. Maravilha. Então, para começar, eu quero fazer a primeira pergunta, que é: quem é o Paulo Vitor Carneiro? Uma pessoa comum, do bem, conservador, amante da família, realizado profissional e pessoalmente, e família maravilhosa, casado há 50 anos com a mesma mulher, filhos fantásticos, netos também. Então, eu sou um privilegiado, acredito. E procuro ser sempre correto nas minhas atitudes, e como matemático, não transijo com erro. Eu sou muito positivo e é isso, uma pessoa simples, que curte. Eu há mais ou menos 8 anos, ou um pouco mais, por questões de saúde, eu tenho uma arritmia, e o meu filho, que é cirurgião cardíaco, meio que me pressionou para dar uma diminuída em umas atividades estressantes que eu tinha. E aí eu comecei a brincar com. Eu comprei umas telinhas pequenas, comecei a brincar, vamos dizer assim. Tentei alguma coisa a título de curso, mas aqui na minha região não teria. Então, eu comecei vendo vídeos pelo Instagram e experimentando. Hoje eu tenho um sem número de tipos de espátulas que eu curto mesmo, a espátula. Trabalho com espátula de confeiteiro, espátula de gesseiro, espátula de pedreiro, e aí vai. Eu vou adaptando e gosto muito de inventar. Então, é basicamente isso. Não me prendo a escolas, a títulos, nada disso em termos de arte. Eu Uhum. costumo dizer o seguinte, que eu não tenho mais idade, eu tenho 75 anos, não tem mais muito sentido eu me aprofundar em teorias, por melhores que sejam e tal. Então, a arte, para mim, é uma curtição, que começou em 2014, mais ou menos, 13, 14. E depois de um certo tempo, eu tive muito incentivo da família, de amigos. E aí, até que um dia eu fui convidado para uma exposição de nome muito forte em São Paulo. E foi minha primeira aparição. Daí para frente, fui me relacionando e tal, e hoje eu tenho participado de diversas exposições, tenho obras em galerias, eu participo permanentemente da Galeria 27 em Búzios, eu participo da Vogue Gallery na Barra da Tijuca, no Vogue Square, que é um shopping de lá. Diversas vezes participo também da exposição no Novo Hotel com a Thaisa. E, enfim, eu vou seguindo. Estão me dando algum espaço, eu estou chegando, entendeu? Então é mais ou menos por aí. Entendi, Paulo. Eu queria saber o que você, sendo engenheiro, o que que fez, né? E o que que faz você se interessar pelas artes? Veja bem, eu sempre gostei, sempre apreciei a arte.
E Uhum. tive algum contato há 20 e poucos anos atrás. Nós morávamos em Vitória, no Espírito Santo, e a minha mulher teve durante alguns anos lá uma loja de decoração e molduraria. Então, quadros era o dia a dia da loja. E eu participava, ia lá, ia diariamente à loja dela. E então eu me adaptei e gostei muito desse assunto. E se você quer saber, se eu precisar, sei montar um quadro. Eu sei cortar a moldura, grampear a moldura, colocar um quadro, sei cortar vidro, sei cortar passo-partout. Tudo isso eu aprendi lá na loja da minha mulher naquela época, entendeu? Então eu sempre gostei disso. E com essa história de eu precisar criar um hobby, eu achei que estava de acordo e fui gostando. Eu fiz 20 e tantas telinhas pequenas inicialmente, experimentando espátulas e tal. Aí algumas fiz, refiz, pinta por cima, é aquela história. E até fui desenvolvendo e tentando desenvolver uma identidade. Eu trabalho sempre com relevos e texturas e gosto de tintas em camada. E não gosto de usar muito a tinta pura e simples. Eu gosto de fazer misturas, de deixar transparências, enfim. Então, usando essa linha, entendeu? Estou Entendi. seguindo, estou satisfeito com o resultado, para mim, sem grandes pretensões. Entendi, Paulo. A gente tem essa primeira pintura aqui, né? Eu vou mostrar a segunda agora. Essa primeira, se você quiser, você vê, ela tem uma parte, a parte superior, ela tem algumas inserções de relevo com massa cerâmica e massa acrílica, Uhum. ela foi basicamente utilizada com tintas diluídas. Essa também tem a mesma coisa, tem um craquelado na parte inferior, e ela é usando tintas diluídas para dar esse movimento de cores. Não são cores sólidas, geralmente, eu faço misturas e tal. Então, Uhum. essa também é essa aí se não me engano, ela é 1,40 m por 70. Eu também procuro, acho que o mínimo que eu mexo seria 80 por 80. Não me dá. O meu sentido principal é a satisfação. Eu não tenho satisfação em pintar pequenos formatos, entendeu? Eu gosto desse tamanho médio, entendeu? 1,5 m, 1,60 m, são os que mais me agradam. Você trabalha com bastante movimento corporal também com as obras, né? Pelo que eu já vi, você apoia elas na mesa e vai É, trabalhando em cima delas, assim, né? eu normalmente eu trabalho em mesa, tá? Uhum. Porque como eu trabalho muito com relevo e textura, para trabalhar eu não gosto de cavalete para trabalhar. E no painel da parede também pode escorrer, etc. Então, eu trabalho basicamente em mesa. E eu uso muito o maçarico a gás, porque eu consigo, misturando tinta com gel envelhecedor e outros produtos dessa natureza, são uns acessórios, né? Eu consigo um resultado que me agrada. Então, eu uso muito isso para acelerar o processo de envelhecimento de algumas partes dos quadros. Entendi. E as suas pinturas, elas vêm com, tem bastante matéria nelas, né? A gente consegue Isso, ver mesmo pela imagem, assim, pela foto, que elas parecem ser bem Eu pesadas, né? procuro, geralmente são de impacto. Eu procuro também, eu não gosto de fazer séries muito parecidas. Eu estou sempre testando algo diferente, enfim, a maneira de atacar com as espátulas de forma diferente. Uso algum rolo, alguma coisa. Enfim, na realidade, eu faço uma grande mistura e depois eu espero que fique bem. É isso. Entendi. E eu acho muito interessante, assim, eu já comentei isso com você, né, escrevi sobre isso, que ao mesmo tempo em que tem toda essa materialidade, a sua pintura, ela cria uma atmosfera um pouco volátil, assim, né, dependendo da maneira como a gente olha, como se fosse uma fumacinha que pairando na tela, assim, então, ao mesmo tempo em que ela tem esse peso, ela também traz uma leveza, assim, né,
a impressão de uma leveza material e gera um paradoxo no olhar, assim, né? Um Sim, sim, contraste muito sim. interessante isso. Vou mostrar aqui essa daqui um pouco mais colorida, né? Um pouco mais colorida. Essa aí já tem uns anos. Por sorte, a minha mulher e meus filhos gostam muito de pintura. Então, senão eu estaria com problema. Então, essa está na casa do meu filho Marcelo, que é o filho do meio, e uma obra que ficou muito bem colocada lá na casa dele. Aliás, meus filhos têm muitas. O meu filho mais velho tem em torno de 30 telas minhas na casa dele, que ele mora numa casa muito grande, tem espaço para isso. O Marcelo deve ter umas 20, e a Luciana, que é a mais nova, ela como se mudou há pouco tempo, ela construiu a casa há 1 ano e meio, 2 anos, ela já tem pelo menos uns 10, ela está arrumando a casa ainda. Então, em praia, que lá na sala tem 45 obras, mas acontece que foram as iniciais, como eu falei com você, as pequenininhas, tem 30 por 30, 30 por 60, 20 por 50, foi na realidade o piloto. Então, está numa casa que nós temos de veraneio. E aqui onde nós moramos, tem a casa, claro que é lotada de telas, tá certo? E o ateliê foi ficando pequeno, e eu moro num condomínio rural, o terreno é bem grande, eu construí uma galeria ao lado. Isso me dá mais independência, até as pessoas que vêm conhecer o trabalho e tal, vêm com mais liberdade para não estar. Às vezes eu estou aqui em casa, tem neto brincando e tal, e para receber uma pessoa para falar de arte, eu prefiro ter um espaço lá. Então, eu tenho uma galeria separada, com ar-condicionado, com conforto, para receber as pessoas. Que legal, que sorte da sua família, né? Que tem várias obras de arte garantidas dentro da própria casa. Isso é maravilhoso. O Marcelo, meu filho, fala o seguinte: papai, o dia que você morrer, eu vou ficar rico. Ele é um gozador. E daí tem essa pintura. Também você vê que é outra técnica totalmente diferente da anterior, né? Uhum. Ela tem um relevinho mais leve e muito colorido. Uhum. E tem algumas pinturas que você trabalha com fogo também, né? Pois é, exatamente. O maçarico eu uso. Essa aqui eu não me lembro se usei. Se usei foi pouco, porque não é muito a característica. Eu tenho uma característica seguinte: quando termino a obra, eu já mando para a molduraria. Eu sei que pessoas gostam de abstratos em painéis sem moldura. Eu realmente acho, eu não gosto. Eu acho que com tela fina, trabalham painéis de 4 centímetros de profundidade. E eu prefiro eles dão mais presença, e eu prefiro todos emoldurados. É um investimento a mais que o artista faz, mas eu acredito que vale a pena. Até hoje eu não me decepcionei. Todas as pessoas que vêm ver, não, realmente, com moldura fica mais bonito, fica mais acabado, e eu também entrego com certificado de autenticidade. Legal. E essa aqui tem. Essa, por exemplo, eu trabalhei muito o relevo dela, inicialmente, e depois usei tintas diluídas. As tintas entraram aí praticamente líquidas, tá certo? Que o movimento e tal está na base. Uhum. Entendi. E como que é essa experiência de trabalhar com fogo? Como que o fogo vai alterando a pintura? Ele acelera a secagem, e como eu também uso muito gel envelhecedor, ele dá cria umas rugas, ele ajuda no relevo. Entendeu? O fogo ajuda no relevo. Além de tirar um pouco o brilho, porque eu sou um cara que eu sou muito de pouco brilho, entendeu? Uhum. Em tudo, não é só nisso, não. Eu gosto das coisas com pouco brilho. E aí o fogo ajuda nesse sentido também. E ele altera a cor da tinta? A cor não chega a alterar, não. A cor não. Interessante. Muito pouco. Só quando é uma mistura, também é o seguinte: eu costumo dizer o seguinte: eu começo uma obra, eu não sei o que eu vou terminar, nem estou preocupado com isso. Eu já fiz projeto, já trabalhei em cima de projeto a vida toda, tem que seguir aqui o mecânico ali, tem que seguir o projeto
isso, eu não busco isso. Então, essa obra aqui, por exemplo, eu posso ter começado ela em outros tons, não sei, não me lembro. Certo? Às vezes eu acordo de manhã, eu digo, poxa, aquilo que eu gostei ontem, hoje não estou gostando. Eu altero, como não tenho compromisso. Uhum. Eu não digo a você que não faça encomenda, muito pouco. Eu até evito, de certa forma. Eu gosto, Uhum. o mercado, a necessidade de vender, todo mundo tem, todo artista quer vender, precisa também, mas eu não quero me prender a isso. Isso não é o fator determinante para mim. Eu preciso estar, durante um tempo, executando as obras e feliz, minha cabeça feliz. É isso que eu preciso. Maravilha. É isso que dá um sentido especial, né, para o trabalho artístico, assim. Essa Quando você vê que o relevo dela é bem grande, é bem forte, e aí depois trabalhei tintas misturadas, aí não tem, entendeu? é interessante que quando a tela está na horizontal e a cor vai seguindo um pouco essa horizontalidade, já vai dando uma impressão de paisagem também, né? Uma É, paisagem mas algo assim muito subjetivo, não é? Muito bem. subjetivo. Isso você pode. Já aconteceu uma vez, uma cliente me ligou, eu publico sempre no Instagram, ela me ligou e disse assim: eu quero esse quadro que você publicou hoje, tal coisa, qual o valor, tal, tal. Eu quero ir à sua casa ver. Tá bom, ela veio, chegou aqui e disse: olha, eu mostrei as outras coisas, não, eu quero essa, porque eu vejo um Jesus Cristo nela. Eu digo: olha, eu sou muito sincero, eu não vejo, mas se você vê, parabéns e ótimo. E ela levou o quadro porque realmente ela via um Jesus Cristo. De repente, depois que ela falou, eu posso até ter achado que ao longe e tal, mas não foi esse o objetivo, e apenas bacana, entendeu? Eu Uhum. não gosto de figurativo. Eu gosto, acho bonito, mas eu fazer, não. Tá? Entendi. Vamos mostrar mais uma azul aqui. Olha que Também bonita, gosto. parece a Essa aí superfície você vê o do mar. seguinte: esses dois tons de azul é até engraçado. Eu tenho tintas da mesma marca, com esses dois tons de azul, ambos chamados de azul turquesa. É um azul turquesa claro e um azul turquesa escuro. Entendeu? Uhum. Então, e essa parte, né, do meio aqui, isso aí foi feito com o gel envelhecedor na cor âmbar. De Uhum. repente, um pouco a foto, a cor altera um pouco assim na coisa. Isso, eu coloquei os dois tons de azul turquesa e isso aí é um gel envelhecedor âmbar. E ele deu esse repuxado, essa coisa. Foi interessante. Já foi vendido há tempo também. Muito bonita. Essa obra eu gosto dela. Não posso nem falar muito isso, né? Pega mal. Ela está em exposição lá na Galeria Vogue Square, na Barra da Tijuca. Legal. Agora, uma outra coisa, eu assino no verso, tá? Porque justamente dá essa liberdade para a pessoa usar o abstrato tanto na vertical quanto na horizontal, quanto girar, Uhum. entendeu? Enfim, a pessoa fica livre e a assinatura está sempre no verso. Entendi. Vamos passar para a próxima. Essa foi a última que eu fiz. Há uns dias, estou meio sem tempo, essa ficou pronta na semana passada. Também você vê superposição de cores. Uma outra coisa que eu gosto, eu uso um trabalho, eu não sei ainda o que eu vou fazer. Eu vou no fundo e dou umas pinceladas de azul e deixo que haja falhas. Até eu gosto muito de fazer em tons terrosos, e os tons terrosos, quando uma falha azul aparece, como se fosse uma falha, você vê tem várias falhas aqui, onde aparece o azul, isso é proposital, entendeu? Isso me agrada. Uhum. Você vai colocando as cores e às vezes você também busca Eu vou algum efeito ali. seguindo as tendências de resultados, né? Isso aqui Uhum. normalmente meus quadros têm 4, 5, 6 camadas diferentes. Uhum. Então, às vezes me perguntam quanto tempo leva para fazer uma obra. Eu não sei, não sei, porque eu nunca faço uma. Eu geralmente tenho 3, 4, excepcionalmente até 5.
mexendo. Aí eu vou para o ateliê, eu olho em qual que eu vou mexer hoje. Hoje eu vou mexer nessa. Aí vou, entendeu? Eu não, é a história de não ter compromisso, não ter, não é um projeto. E você tem uma rotina de trabalho, assim? Eu não tenho muito a rotina, porque eu ainda atuo na engenharia, nós temos uma empresa familiar, e um dos filhos, porque meus filhos, um é médico, cirurgião cardíaco, esse é sócio da firma, mas nem vai lá. A filha mais nova é advogada da Petrobras, também pouco vai ao escritório. E o Marcelo, que é advogado, que é o filho do meio, ele que é vamos dizer assim, o gerente geral, o diretor da nossa empresa. Nós trabalhamos com loteamentos populares, administração de imóveis, locação de imóveis próprios. Então, essa área. Eu vou ao escritório, em média, 2 vezes por semana. E tem obra, então também diminuiu muito. Hoje tem muito pouca obra, pouco mesmo. Volto, obra próximo da minha casa, então é fácil também. Eu não tenho uma rotina, não. É como eu te falei, eu já trabalhei muito preso à profissão. Hoje eu quero liberdade. Então, não tem. E também, para ficar 2 horas, 3 horas fazendo uma obra, eu acho que você sai do lugar. Acaba fazendo coisa demais. Como já me aconteceu. Eu chegar e disse, poxa, meu quadro anteontem estava ótimo. Ontem eu estraguei ele. Aí tem que inventar algo novo, entendeu? Uhum. O abstrato tem isso, você tem a hora de parar. Um abstrato como esse aqui, por exemplo. Eu vou fazendo, mas tem uma hora eu tenho que parar, está na hora de parar. Se eu continuar aqui, pode estragar. Então, essa é uma coisa que tem que E ser feita. essa é uma Né? questão muito complicada para os artistas, né? Saber a hora de parar, assim. Às vezes a minha Quando mulher que é chega esse e diz assim, momento? já está bom, você está fazendo. Já teve caso comigo, uma grande amiga chegou aqui, eu estava finalizando ainda uma obra, ela chegou ali na minha varanda, na mesa, e disse assim, é meu, está pronto, não mexe mais. Eu digo, mas eu não aprontei ainda. Não mexe mais, é meu, está pronto. Então tá bom. Então, tá Grande bom. amiga, até infelizmente faleceu, mas eu. Não, tudo bem, é sua, tá, não tem problema. Acontece. Vamos para a última imagem agora. Essa já está num Você formato está na casa da minha quadrado. filha. Você está na casa da minha filha. Que maravilhosa é essa, hein? Que ela cria uma superfície bem dramática, assim. É, você vê que já é diferente. É o que eu digo, eu procuro não ter as obras muito parecidas. Isso me cria uma dificuldade também. Eu vou ter ideia até quando? Tá, de vez em quando. Oi? Isso é uma dificuldade. Você vê, ela é totalmente diferente das anteriores. Entendeu? E eu Sim. procuro isso realmente, inventar coisas novas, enfim. Para não, eu não gosto de fazer sequência demais. Série, estou fora. E você trabalha bastante com a luminosidade, né? Na pintura, assim, todas as pinturas trazem essa luz, assim. Eu busco isso, ter sempre um foco, alguma região de luz. Uhum. Às vezes não dá, às vezes ela tem que ser meio que, não é, uniforme, mas é difícil. Sempre eu busco uma região de luz. Legal. E, Paulo, eu queria saber, é, quando você começou a desenvolver o seu trabalho artístico, assim, você sentiu alguma diferença na sua vida ou foi algo que aconteceu naturalmente? Veio acontecendo naturalmente, né? Eu cada Uhum. vez ia mais. Eu, no início, até procurei algum curso aqui, não consegui, e aí eu já estava mexendo em alguma coisa abstrata. Eu consegui um professor, que é uma pessoa fantástica, mas ele só atua na área de paisagens. E eu queria dicas de abstrato. E aí eu fiquei lá, tipo, talvez uns 20 dias, um mês, conversando com ele, eu tive algumas aulas, e ele dizia, olha, ele foi muito sincero. Ele falou, Paulo, não estou contribuindo com você. Daqui a pouco você está fazendo abstrato, e eu não sei fazer abstrato, meu negócio é paisagem e tal. Quer dizer, eu achei muito bacana da parte dele. Então, realmente, é tudo experiência. Tudo experiência. Eu tenho agora um grande desafio, estou para participar de um salão, e para mim é um grande desafio. Eu vou tentar
dar conta. Mas qual que é o Não posso desafio? falar, ainda não posso falar. Ah, não pode falar, entendi. É como se fosse uma ideia que você tem que Não, desenvolver. ele já se materializou, mas eu ainda não posso falar, porque o curador ainda não colocou isso muito aberto, a gente já está falando meio em off, e Uhum. então eu não posso falar ainda, mas é uma coisa internacional. Será a minha primeira Olha, participação internacional, e eu nem acho que, enfim, eu estou deixando acontecer. que legal, deixou todo mundo curioso agora, né? É uma pena só que eu vou estar preso. Eu gostaria muito de que, se eu fosse convidado, como fui para uma exposição internacional, é um salão, na realidade, que eu tivesse minha imaginação liberada. Mas não é o Uhum, caso. Eu tenho um tema e uma dimensão. Isso, para mim, está uhum. sendo terrível. Um desafio, né, para você que É um trabalha desafio. tão É um livremente assim. desafio. É um desafio. Legal. Tenho certeza que você vai tirar de letra esse desafio. E Se não fizer feio, eu já fico satisfeito. Aí feio não vai fazer, porque a curadoria é bastante, bastante forte, muito expressiva. a gente pode colocar o link na descrição do vídeo, depois que tivesse sido exposta essa pintura, né, para o pessoal que está vendo a entrevista ver, né, que estiver vendo depois, assim, Oportunamente, né? sim, né, Isso, seria perfeito. legal. Mas é Aham. isso, então, Paulo Vitor, que prazer conversar com você, Muito conhecer um obrigado. pouco mais de perto o seu trabalho. Parabéns pelas suas pinturas tão luminosas, né, e tão concretas e ao mesmo tempo fluidas. Obrigada por ter Bom, eu participado. tenho que agradecer muito a você, certo? É um prazer muito grande falar com você e vamos seguir, pedir a Deus que tudo dê certo. Vai dar tudo certo. E o pessoal que ficou assistindo até o final aqui também, nosso agradecimento, né? Um beijão e até Obrigado a todos também pela distinção.